E a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E ontem dizíamos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro, por 3 minutos. Senhor presidente, eu, como alguns colegas aqui, também achava que poderia ser uma excelente oportunidade para o senhor Aristides pedir desculpas, mas pelo visto, como quem cala consente, ele de fato deve estar engajado a invadir aqui os gabinetes dos deputados, não só da bancada da bala, mas todos aqueles também ditos golpistas que vão votar a favor, como eles intitulam, que vão votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Devem estar preocupados com a sua boquinha que vai secar. Senhor presidente, eu coloquei no meu Instagram algumas que viria aqui e deixei aberto para algumas perguntas. E alguns internautas realmente fizeram algumas indagações. Por exemplo, Bruno Navarro. O que o senhor acha da ideia do deputado Jair Bolsonaro em liberar fuzis 762 para fazendeiros? Ou então, David Silveira. Por que após 13 anos do governo do PT, a reforma agrária não foi feita e o MST apenas arregimentou mais componentes? Eu complemento. É verdade, como o Lula disse, que o MST é o exército do PT? O senhor tem alguma informação com relação a isso? Os senhores realmente acham que podem fazer frente ao monopólio constitucional da força concedido ao Exército de Caxias, que é o Exército Brasileiro? E complemento aqui, senhor presidente. Eu fico muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque comprada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? É uma pergunta. Ele é que falou, não fui eu que falei. Ele é que falou. Falar, não tem problema. Complementando aqui, sem ofender, mas no dicionário Aurélio, a atitude de covarde é essa, ué. Não tem outra. Complementando aqui, senhor presidente, se ele entende que é justo falar que nós parlamentares, não só da bancada da bala, mas outros aí que são contrários ao governo Dilma, se somos os responsáveis por fazer propagações de crime de ódio, ou se são os senhores aqui o fazem no momento desse, incitando a violência contra nós aqui, que nada falamos com relação à CONTAG. Deixar claro aqui, as minhas indagações são para o senhor Aristides. Eu gostaria que parte do tempo fosse concedida... Já foi reposto, está lá. Fosse concedido ao delegado Éder Mauro, porém, regimentalmente... Qual é o problema, Érica? Está com medo de quê? Só para complementar, por favor, delegado, por favor, a palavra não está à tua disposição. O deputado fala na hora do... Senhor presidente, eu encerro aqui rapidamente, endosso as palavras do delegado Éder Mauro como se fossem as minhas, e endosso aqui, fazendo a última indagação que foi feita pelo internauta, Marcos Brugnara. O senhor gostaria de sair da sua casa e retornar para ela, encontrando outra pessoa ali naquele local, morando com a sua família? O que o senhor acha, o que o senhor prega para os outros, é bom só para os outros? Ou o senhor acha que tem que ser bom para si próprio também? Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Então não passa de mais um dos fanfarrões da qual se cerca a presidente Dilma Rousseff, como além do senhor foi o senhor Wagner Freitas da CUT, entre outros. Para concluir, deputado. Então, está concluído, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. A estranheza de que não esteja presente aqui
o autor do requerimento que convidou o Marcelo Reis e a Beatriz Kisses para estar aqui, o deputado federal João Willis. Boiola! E aqui eu consegui elencar rapidamente, pois o tempo não é suficiente, algumas incoerências dele. Eu sei que ele está nos assistindo pela televisão ou vai assistir no YouTube, pois é o deputado virtual. Vamos lá. Primeiro, o deputado João Willis, ele sugeriu que essa audiência fosse fechada. Eu não sei o porquê dessa audiência poderia ser fechada. E não soube explicar isso. O deputado João Willis foi o escolhido pela senhora Dilma Rousseff como representante dos jovens. E critica o jovem Kim Kataguiri, do movimento Brasil Livre, exatamente por ser jovem e liderar um movimento de rua. Não tem qualquer outra acusação. Recentemente, o deputado João Willis, aquela figura patética, disse no seu programa igualmente patético que estava indignado porque a Folha deu espaço para um garoto de 19 anos. Um garoto de 19 anos líder de manifestações, um garoto de 19 anos analfabeto político. É um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu espaço para um garoto de 19 anos que é o mentor intelectual desse movimento. É um analfabeto político que defende o Estado microscópico e toda essa ideologia ultraliberal. Mas eu te pergunto, João Willis, que moral tem um deputado que diz defender os negros, que diz defender os gays, mas ao mesmo tempo idolatra Che Guevara? Ao mesmo tempo se veste de Che Guevara, se fantasia de Che Guevara. Você sabia que se você estivesse lá na Revolução Cubana, com Che Guevara, com Fidel Castro, você seria fuzilado simplesmente por ser gay? Você sabe disso, né, João Willis? E vamos lembrar que você, deputado, você assinou um projeto de lei que inclui o islamismo no currículo das escolas. O mesmo islamismo que prega o apedrejamento de mulheres, que mata homossexuais. Você é isso, João Willis. Você é uma piada. Você é uma incoerência ambulante. Você, no Twitter, xingou um opositor de negro gordo. Chamou ele de forma pejorativa. Você é um defensor das minorias. Como é que você pode utilizar negro gordo como xingamento para um opositor? E é engraçado ele enfocar tanto o fato de eu ser um garoto de 19 anos, como se isso fosse algum tipo de demérito. Você acha um absurdo a Folha de São Paulo dar espaço para um garoto de 19 anos? Mas não acha um absurdo o Congresso Nacional dar espaço para um ex-BBB que entrou puxado porque não tinha votos o suficiente para se eleger sozinho? Você não acha absurdo um parlamentar que não passou em sua história inteira de mandato nenhum projeto, tá lá parasitando a máquina pública, só recebendo o nosso dinheiro, dinheiro do nosso bolso, para não fazer nada, para fazer propaganda psolista? Você é só uma marionete do PSOL, João. Eu levo muito mais a sério o deputado Tiririca, que votou contra a lei de diretriz orçamentária, que foi contra o governo federal quando ele quis colocar a mão no bolso do brasileiro, do que você, João Willis. O Tiririca, pelo menos, ganhou sua fama por mérito próprio, pelo próprio trabalho. Ele não teve que expor a própria vida durante 2 meses e ter conversas sérias com o Pedro Bial. Esse é o representante dos jovens do PT, não meu. É um deputado que se vestiu de Che Guevara, uma pessoa marcada pela perseguição e execução de homossexuais. E também continua aqui. É contra a redução da maioridade penal e a favor de um projeto de lei que permite ao menor de idade fazer uma cirurgia irreversível, que é a mudança de sexo. E de quebra, ainda apoia o PL 1780 de 2011, nas letras do projeto de lei, abre aspas, torna-se obrigatório o ensino à cultura árabe e à tradição islâmica, fecha aspas, nas escolas. Eu queria que ele desse o exemplo e fizesse como pregou Dilma Rousseff, fosse lá no Estado Islâmico, em loco, conversar com os terroristas do Estado Islâmico. Mas não, ele prefere falar todas essas asneiras porque ele pode chegar e não comparecer a essa audiência, que ele sabe que a gente está aqui e vai cobrar ele disso. Coerência acima de tudo. Minha avó me ensinou, o sujo não pode falar do mal lavado, e a gente sabe que ele não tem a mínima moral para convocar a doutora Beatriz, ao Marcelo, a Carla Zambelli e nem a Indiana, também, do Faca na Caveira. Não tem moral. E enquanto eu estiver presente nessa casa e convocações desse tipo, que só visam interesses próprios, vierem aqui nessa comissão, eu estarei aqui para defendê-los.